Olá, amores! Nós estamos recapitulando, né, nesta aula de História, a unidade 2, e eu lembro que na aula do dia 25, né, eu deixei para vocês uma atividade relacionada a essa unidade, algumas perguntinhas para que vocês respondessem. A primeira questão, né, que nós vamos... Então, pegue o caderninho de vocês, para a gente poder pegar e fazer a correção. Pegue o livro também, que vai ajudar na hora da correção, né? Então, a primeira questão que eu propus para vocês estava falando sobre a herança deixada pelos povos africanos, né? Principalmente nas danças e nas festas religiosas. Lembra que os povos africanos deixaram... várias contribuições, né? A gente pode citar o maracatu, a gente pode citar a congada, a capoeira, a gente pode falar do frevo, do samba, do fandango, né? Também a influência no vocabulário, nos instrumentos musicais, na alimentação, no nosso vestuário, né? Vários traços que nós herdamos dos povos africanos, né? Quando eles foram escravizados pelos portugueses. Então, na questão de número 1, na letra A, eu pedi para que vocês explicassem primeiro o que era o samba. Então, era só vocês recorrerem ao quê? A página 27 do livro de vocês, ó, 27, onde está falando assim, ó, que o samba significa umbigada, saiu das senzalas como dança de roda, era uma dança conhecida, considerada, né, imoral pelos donos dos escravos. Hoje, usa-se os ritmos do samba para a realização de desfiles e enredo de escolas de samba. Então, hoje o samba faz parte da nossa cultura, está totalmente enraizado, e antes já era considerado como algo imoral, né? Então, vocês poderiam pegar e escrever desta forma no caderno de vocês. Depois eu perguntei sobre a congada, né? Na congada já aparece aqui no texto de vocês, ó, que é para vocês poderem retirar dele, falando que a congada é um tipo de dança guerreira, que ela é marcada pelo canto de viola, né? Que é um instrumento de corda, pelo reco-reco, por caixas, por tambores. É uma dança dramatizada que tem como tema a luta do bem contra o mal, né? Então, isso é a explicação sobre a congada. Depois, o maracatu, né? No maracatu, ainda também na página de número 27, fala aqui, ó, de origem afro-brasileira, apresenta instrumentos de percussão, ritmo e danças semelhantes ao do candomblé, bem como personagens fantasiados de rei, rainha, servos, dama, conduzindo uma boneca na frente. Tornou-se um cortejo carnavalesco do folclore nordestino, né? Então, é a explicação do maracatu, tá? E depois, a capoeira. A capoeira fala que ela é o quê? No tempo da escravidão, servia como defesa, né? Era usada como defesa, e atualmente é uma prática esportiva. Atualmente ela é uma prática esportiva, antigamente era usada como defesa, tá? Então, essa é a sugestão, as sugestões baseadas no que nós estudamos no livro de vocês, para que vocês respondessem a questão de número 1, tá? Agora, na questão de número 2, tá falando sobre os governos, as capitanias, o governo geral, né? Os governadores gerais, que tá lá na página de vocês, lá na página de número 35 e na página de número 36, que vocês utilizaram como referência para responder. A primeira pergunta tá falando assim, ó, a letra A, né, no caso da questão de número 2, perguntou para vocês quem foi o segundo governador-geral, em que ano ele chegou ao Brasil, né? Então, nós podemos dizer que foi quem? Duarte da Costa, e ele chegou no ano de 1553, né? 1553, né? Já lá na letra B, tá perguntando o que aconteceu no governo, no caso do governo de Duarte da Costa. Nós podemos citar alguns acontecimentos, a gente colocou de forma resumida. Foi fundado o Colégio de São Paulo, né? Lembra que a gente tinha falado? Houve também as invasões francesas, também teve o conflito entre o bispo Pero Fernandes Sardinha, né, com o filho de Duarte da Costa, entre outros acontecimentos, né? Então, essa sugestão de resposta
para vocês. Já na letra C, tá perguntando por que Dom Álvaro da Costa e Dom Pedro Fernandes se desentenderam. Por que eles brigaram? Por que eles não concordavam um com o outro? Então, ó, sugestão de resposta para vocês, tá? Baseado no que tá lá no texto de vocês. Vou mostrar até onde tá o trecho, ó. No primeiro trecho da página de número 36, tá? Lá no comecinho do parágrafo vai falando, tá? Sobre os problemas enfrentados por esses dois, por que eles não deram certo, tá? Então, vocês podem reler esse trecho para responder. Então, aqui, ó, de forma resumida, tá aqui, ó. Não havia mão de obra suficiente para trabalhar na agricultura e a pecuária. Então, o filho de Duarte da Costa, Dom Álvaro da Costa, decidiu escravizar os indígenas e Dom Pedro Fernandes não concordou. Então, o conflito foi entre eles dois, o filho de Duarte da Costa e Dom Pedro Fernandes, foi por causa da escravização dos indígenas, tá? Que Dom Pedro, ele não era a favor da escravização desses indígenas, tá? Então, é sugestão de resposta para vocês. Como eu disse para vocês, é só voltar lá na página de número 36, no primeiro parágrafo, que tá a opção para vocês, tá? Já continuando, né, para que a gente possa continuar falando agora sobre as invasões francesas e invasões holandesas, né? Invasões francesas está mencionadas a partir da página de número 39, né? Já aí vai na página 39, 40. Já as invasões holandesas vai lá na página de número 43. Vocês fizeram a leitura desses textos para que vocês pudessem responder, né? Aí tá perguntando para que vocês relacionassem onde ocorreu as invasões, né? Primeiro, onde aconteceu a primeira invasão francesa, a segunda invasão francesa, a primeira invasão holandesa e a segunda invasão holandesa, né? Então, nós podemos dizer que na letra A ficou assim, ó. A primeira invasão francesa ocorreu, lembra que a gente falou que ela ocorreu no estado do Rio de Janeiro? Já a segunda aconteceu no Maranhão. E as invasões holandesas aconteceu a primeira na Bahia e a segunda já em Pernambuco, né? Então, essas ficaram as respostas da letra A, letra B, letra C da questão de número 3, ok? Bem tranquilo, né? Agora nós vamos para a próxima questão que já começa a abordar. Tá vendo que a gente está fazendo um apanhado da unidade. Lá na próxima questão, que é a questão de número 4, já começa a falar sobre as entradas e as bandeiras. Então, vocês tinham que fazer a releitura da página 46 até a página de número 48, que estavam os textos relacionados a isso. Aí, primeiro tava assim, ó, era para vocês associarem, né? Era para colocar E para entrada e B para bandeiras, né? Aí tinha o nome dos bandeirantes e dos participantes das entradas, né? Marcos de Azevedo Coutinho, ele foi o quê? Uma pessoa escolhida pelo governo que participou das entradas. Francisco da Souza também participou das entradas. Já Antônio Raposo Tavares participou das bandeiras, né? Lembra que as entradas eram expedições oficiais, já as bandeiras já eram não oficiais, né? A oficial era organizada pelo governo e as não oficiais eram organizada pelos colonizadores, né? Já Manuel Preto, ele foi um bandeirante, Jerônimo Leitão foi uma pessoa que participou das entradas e Fernão Paes Dias participou das bandeiras. Então, a sequência ficou, ó, aqui no meu livro tá número, tá? Mas de vocês ficou letra, né? Então, ficou B, B, E e B, ok? Repetindo, o gabarito de vocês ficou B, B, E e B, ok? Vamos para a próxima questão? A próxima questão de vocês, né? Ela tá falando sobre, lá na página 48, né? Na página 48, é isso mesmo. Tá perguntando o que era as monções, né? O que eram as monções? Ó, vou focar bem aqui para que vocês vejam. As monções, elas estão escritas lá na página de número 48,
Lembra que eu falei que as monções eram um tipo de bandeiras, né? Só que eram bandeiras paulistas que se dedicavam, se deslocavam, né? Elas se movimentavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, de instrumentos de trabalho, a pólvora, as armas, que se dedicavam à procura principalmente dos minérios. Essas bandeiras, elas foram organizadas por Pascoal Moreira Cabral, né? Os tratados de limite entre Portugal e Espanha no século só confirmavam as conquistas territoriais dos bandeirantes, resultando as configurações atual do Brasil. Então, as monções ajudaram na configuração do território brasileiro atual, tá? Então, as monções foram um tipo de bandeiras chefiadas pelos paulistas, tá? Com a finalidade de abastecer esses bandeirantes. Então, ó, vocês vão pegar na página de número 48, né? Tem a informação que vocês precisam para a resposta, ok? Já na próxima questão, que é a questão de número 7, também está descrita na página 48, que está pedindo quais foram os ciclos da mineração, quais são as consequências que o ciclo da mineração trouxe, né? Então, foram 3 consequências principais que vocês podem citar, ó, onde eu já está apontando aqui para vocês, ó. A descoberta das riquezas minerais, o povoamento do interior do país e a expansão territorial do centro-oeste, tá? Então, essas foram as consequências das bandeiras do ciclo da mineração, ok? E para finalizar a nossa atividade, né? A última questão está perguntando quais foram os principais bandeirantes do ciclo da mineração e quais foram as conquistas deles, né? Então, nós podemos citar Fernão Paes Dias, que ele explorou a região de Minas Gerais à procura de esmeraldas, não conseguindo encontrá-las, né? Depois nós temos Bartolomeu Bueno da Silva, que descobriu ouro no estado de Goiás. Depois nós temos Pascoal Moreira Cabral, que descobriu ouro no estado de, no caso, no Cuiabá, né? Na região de Cuiabá, e Rodrigo Arzão e Gato Borba, que descobriram ouro no estado de Minas Gerais, tá? Então, ó, também na página de número 48, tá relacionado à última questão, a questão de número 8, tá? Tá bem nesse quadrinho aqui verde, né? Quais foram os principais bandeirantes e quais foram as suas contribuições, né? Suas principais conquistas. Então, essa foi a atividade que eu deixei para vocês, né, para que vocês respondessem. Pedi para que vocês fizessem a releitura, né, da unidade de número 2, onde nós concluímos todas as páginas do livro, do reforço, as atividades também que foram propostas na apostila, né. Aí na próxima aula nós vamos fazer mais, na próxima aula... Não nessa próxima semana, que na próxima aula não haverá história, tá? Tem algumas, vocês vão perceber que algumas aulas a tia não tá dando, porque a tia vai, conforme a tia vai adaptando as atividades, tá? Pessoalmente, que a gente já terminou os materiais, aí a tia vai pegar e vai passando mais no caderno, tá? Aí tem dia que, dependendo do que a tia for trabalhar, não haverá aula de algumas matérias, tá? Então, nós encerramos por hoje a nossa atividade de história. Fiquem com Deus. Beijo para vocês, bom descanso, né? Terminem as tarefinhas, corrijam com atenção. Amo vocês, até breve.